o nosso comentarista Felipe Pena. Felipe, esse reajuste aí de 5%, muito bem-vindo. Primeiro, boa tarde, Felipe. Esse reajuste de 5% aí não é o que os servidores queriam, né? O governo vai tentando aí equilibrar as finanças, mas essa política pode dar problemas no futuro também, né? Além de outras pessoas, outros associados, como os delegados da Polícia Federal, também querem um reajuste agora. Olha, Cláudia, eu acho que os policiais, os auditores, todos merecem um reajuste diante da inflação que a gente teve. Mas é óbvio que é preciso saber de onde virá o dinheiro. Esse é um preceito fundamental. Aliás, a gente tem que ver isso num ambiente macro, porque boa parte do nosso público votou em Bolsonaro por 4 promessas fundamentais: austeridade fiscal, um ministério técnico, combate à corrupção e a defesa de valores cristãos, não é isso? O primeiro já parece que já foi por água abaixo, né? Porque esse não é um governo de austeridade, como previa a chegada, por exemplo, de Paulo Guedes. Há uma farra com os gastos públicos. O próprio cartão corporativo do presidente é colocado em sigilo. Agora, esse 1,7 bilhão que foi colocado no orçamento para um aumento de uma única categoria, que acaba sendo visto para 6 bilhões, como informou a Cuenca, um prejuízo para os cofres públicos sem planejamento, porque obviamente vai ter que tirar de outro lugar. O segundo ponto, que é o Ministério Técnico, já foi completamente perdido. A gente tem um centrão no Ministério, no coração do Ministério. O ministro da Casa Civil é o Ciro Nogueira, né, do PP. O presidente se filiou ao PL de Valdemar da Costa Neto. O terceiro ponto, o combate à corrupção, foi exatamente o contrário. O que a gente está vendo é um governo cheio com a corrupção plena, principalmente no Ministério da Educação. São os chamados pastores de Bolsonaro. Só para lembrar, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, decretou sigilo sobre a presença desses pastores no Palácio do Planalto. Mas antes disso, lá em 2019, até agosto, eles estiveram no Planalto 22 vezes. Bolsonaro os indicou para o ministro da Educação e o ministro da Educação os levou a eventos públicos com prefeitos e eles cobraram propinas em nome do ministro e em nome de Bolsonaro. Bolsonaro avalizou esse comportamento. E, por último, Cláudia, a defesa dos valores cristãos. Será realmente que, ao impor sigilo sobre a relação de Bolsonaro com os seus pastores, ele está respeitando os valores cristãos? Porque parece-me que são apenas 2 maçãs num cesto, 2 maçãs podres num cesto. É justo com toda a comunidade cristã que se coloque dúvidas sobre a austeridade, sobre a honestidade dos pastores, sobre toda uma religião, por causa de 2 pastores corrompidos pelo presidente da República? Será que efetivamente os eleitores de Bolsonaro não percebem que isso não é um valor cristão? E mais, quando o presidente defende a tortura, defende torturadores, ironiza uma jornalista que foi torturada com uma cobra, dizendo pobre da cobra, isso é um valor cristão? Então eu vejo que esse problema da austeridade, que fica muito claro agora, muito claro mesmo, com essa tentativa de dar um aumento linear para todos os servidores públicos como tática eleitoral, esses 5% que vão custar 6 bilhões de reais esse ano e 12 bilhões no ano que vem, me parece muito mais um movimento eleitoral. Mas não é um movimento eleitoral isolado, é uma decepção diante de todas as promessas que o governo fez. Prometeu não ter corrupção, tem um grande esquema de corrupção no MEC. Prometeu austeridade, não cumpriu a austeridade. Prometeu ministérios técnicos, entregou ao Centrão. Prometeu a defesa de valores cristãos e está envolvendo toda uma religião num grande esquema de corrupção, sem dar oportunidade para que isso se esclareça. Felipe, além de todas essas questões aí que você apontou, se estoura esses 5, 6 bilhões agora, o novo presidente, que também pode ser o Bolsonaro, pode encontrar uma dívida aí enorme, né? Como eu disse antes, Cláudia, não são só os 6 bilhões deste ano. Para o ano que vem, são outros 12 bilhões, porque este ano, segundo a legislação, o presidente, em ano eleitoral, só pode dar aumento até 6 meses antes do final do seu mandato. Por isso que ele vai dar esse aumento em junho, começando na folha de julho. E aí o cálculo é de 6 bilhões. Mas a partir do ano que vem, esse cálculo sobe, dobra, obviamente, que são mais 6 meses, para 12 bilhões. E não tem de onde tirar esse dinheiro, porque isso não está previsto no orçamento.
como nos contou a Cuenca, era 1,7 bilhões de previsão para o aumento para uma única categoria, que é a categoria dos policiais, os policiais federais e os policiais rodoviários federais. Eles merecem esse aumento? Merecem, e merecem até mais, porque a inflação no período Bolsonaro passa de 26%. Então, obviamente que, no mínimo, para recompor as perdas inflacionárias, eles mereceriam esse aumento. O problema é que o governo está usando isso como estratégia eleitoral e, como você disse, Cláudia, deixando aí um rombo nos cofres públicos que será herdado pelo próximo presidente da República, seja ele o próprio Bolsonaro ou não. O problema, Cláudia, é que eu acho que é muito mais profundo do que isso, porque se faz uma estratégia eleitoral baseada em promessas que não foram cumpridas durante todos esses 3 anos e meio de governo. Um governo que não foi austero, né, como previa trazendo o Paulo Guedes, um governo que foi corrupto, está sendo corrupto, que coloca em sigilo os seus casos de corrupção, que tem pastores pessoais, os chamados pastores de Bolsonaro, que fazem a intermediação de propinas junto ao Ministério da Educação, e que não tem o princípio da transparência, que é o pior. Coloca em sigilo as visitas que esses pastores fizeram ao presidente da República nos últimos 3 anos. Quando a gente sabe que nos primeiros 6 meses de governo, eles visitaram o presidente do Planalto 22 vezes. E são esses os pastores que cobram propinas de prefeitos para liberar verbas do FNDE. Verbas que somam 64 bilhões de reais. Então, daí a gente já vê o rombo. Só para lembrar, só um único exemplo lá em Alagoas, Cláudia, no chamado kit robótica, foram gastos 27 bilhões para comprar kits robóticas para escolas que não têm nem água. Pasmem, as escolas não têm água, não têm nem computador e nem água, mas são escolas indicadas por um amigo, pelo pai de um amigo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, kits que custariam R$ 2.700 foram vendidos por R$ 14 mil. Repito, kits que custavam R$ 2.700 foram comprados por R$ 14 mil, num rombo de mais de 20 milhões de reais deste governo. Isso é um grande absurdo e isso precisa ser muito questionado com transparência, e os eleitores de Bolsonaro, que são parte do nosso público, precisam refletir bastante sobre esse governo que está aí.